Bom, pessoal, então vamos retomar aí, finalizar o nosso assunto de hoje, vendo como essas transformações estão ocorrendo na Europa, né? A gente falou agora há pouco na primeira parte, aí no primeiro vídeo, de que nós estamos saindo da Alta Idade Média, quando predominava o feudalismo, uma sociedade totalmente rural, uma produção voltada para a subsistência, um feudo tentando ser autossuficiente, sem comércio, com uma economia amonetária, pouca circulação de dinheiro. Então, nós vamos ver como é que a gente já viu no vídeo passado que as cruzadas elas vão contribuir para alterações. Mas vamos colocar as cruzadas e todo o processo agora dentro de uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então, o que a gente vai falar agora é sobre o processo de urbanização e as novas relações de trabalho, as novas atividades econômicas que vão surgir com essas mudanças. Tá? Então, primeira coisa, a partir do século XI, a Europa Ocidental, aquela parte da Europa mais próxima do Oceano Atlântico, ela vai viver um período de grandes mudanças, grandes transformações. O que vai mudar? Aquela vida rural, organizada em feudos, baseada em atividades de subsistência, tudo isso vai ser alterado. Tá? E o que vai provocar essa alteração? Bom, o século XI, esse período, é um período de uma relativa paz entre os europeus. Então os europeus estão em paz, a população aumenta, já que não tem tanta morte por causa de guerra, e também uma confiança no futuro faz com que as pessoas tenham mais filhos, há um aumento populacional lá na Europa. Esse aumento populacional mostra que tem mais gente que precisa ser alimentado, mais gente que precisa ser vestido, mais gente que precisa ser calçado. E a gente viu na aula da semana passada que o sistema de produção feudal ele não se caracterizava por uma alta produtividade, produzia-se pouco. Mas agora tem muita gente na sociedade, muita gente precisando de alimento, muita gente precisando de roupa. Há uma pressão para aumentar a produção. Aquele sistema tem que produzir mais para atender às necessidades dessa maior quantidade de pessoas. Tá? Então, uma coisa que está pressionando para transformações é o aumento populacional, que exige um aumento na produção para atender essa quantidade maior de pessoas que tem na sociedade. Essa época também é a época das cruzadas, que a gente viu no vídeo agora há pouco, na primeira parte. As cruzadas, né, a gente viu que foram guerras santas e tal. E peraí, alguém poderia perguntar, mas se cruzadas são guerras, você está falando que foi um período de relativa paz com guerra, como é que é? Explica isso daí. É fácil a gente entender. Antes das cruzadas, os senhores feudais ficavam lutando uns contra os outros, por guerra, por poder, né? E as guerras elas ocorriam aonde? Dentro da Europa, no interior da Europa. Então as plantações eram destruídas, não havia os europeus que estavam lá na Europa se sentiam inseguros. O que as cruzadas fazem? Unem esses senhores feudais contra um inimigo externo, que são os muçulmanos. E mais, as cruzadas elas não vão ocorrer no solo europeu. O europeu vai lutar lá no Oriente. Então, embora as cruzadas sejam guerras, estão ocorrendo lá no Oriente. Quem fica na Europa fica, de certa forma, tranquilo. Parou de um senhor feudal brigar com outro, né? As plantações não são mais destruídas, então ele tem uma certa segurança. Então não é contraditório. É um período de relativa paz na mesma época das cruzadas. Só que o que a gente viu no outro vídeo, vamos recuperar. As cruzadas movimentaram os europeus, tiraram eles do isolamento que viviam lá nos seus feudos, do isolamento que viviam nas suas aldeias, nas suas terras, a sua vida autossuficiente. Então as cruzadas acabaram levando o
quebrando aquele isolamento do europeu, como a gente viu. E ao fazer isso, ao buscarem tirar dos muçulmanos a terra prometida, os europeus quebraram aquela organização de autossuficiência que havia nos feudos. Eles não dão conta de produzir mais tudo que necessitam. Então coloca tudo isso num caldeirão e mexe. Você tem aumento populacional, contato com novas culturas, cultura muçulmana, que era mais sofisticada, e principalmente com novos produtos. Você tem a quebra na autossuficiência da produção. Tudo isso junto vai criar uma coisa que não tinha até aquele momento na Europa. Vai criar um mercado consumidor. Vão surgir pessoas que não dão conta mais de produzir tudo aquilo que elas necessitam. E se elas necessitam e não conseguem produzir, elas vão ter que comprar de alguém. Ou seja, vão se tornar consumidores. Começa a surgir um mercado de consumo na Europa a partir dessas mudanças. Essas novas condições que são criadas com o surgimento desse mercado de consumo vão permitir o desenvolvimento de novas atividades econômicas. Quais são as novas atividades econômicas que se desenvolvem lá na Europa Ocidental a partir dessas mudanças? O comércio e o artesanato. Então, essas atividades que eram feitas pelas pessoas dentro do próprio feudo, elas vão ser feitas por pessoas agora especializadas só ou em comercializar ou só em fazer produtos manufaturados, o artesanato. Certo? Agora percebam que essas novas atividades elas não estão ligadas diretamente à terra. Elas não são exercidas, não necessariamente elas precisam ser exercidas dentro do feudo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o comércio e o artesanato são atividades que não estão necessariamente ligadas ao uso da terra. Outra coisa, elas vão servir ou elas vão exercer uma atração forte sobre parte das pessoas que viviam nos feudos. Não são todos, mas parte das pessoas que viviam nos feudos, elas vão largar o trabalho agrícola e vão começar a viver dessas novas atividades. Aquela pessoa que sabia fazer conta, tinha um tino para a conversa, ele podia largar o trabalho na enxada lá no feudo e se tornar um comerciante agora. Se ele fosse esperto, com o tempo ele ia progredir. Antes dessas mudanças não havia opção. Ou o cara trabalhava no feudo, ou trabalhava no feudo. Não tinha opção. Agora, com essas mudanças, surge a opção. E parte das pessoas que viviam no feudo vão migrar para essas novas atividades. Então, e por que elas fariam isso? Porque é uma chance de se livrar da autoridade do senhor feudal, do controle que o senhor feudal exercia sobre a vida deles. É uma chance de conseguir liberdade frente àquelas obrigações, lembram? A corvéia, talha. Sair do feudo é uma possibilidade de maior liberdade. É lógico que não é fácil. Nem sempre os senhores feudais vão aceitar essa nova situação. Mas, com o tempo, uma quantidade significativa de pessoas vão abandonando o trabalho agrícola nos feudos e vão para onde? Aí é que está. Vão para as cidades. Por que vão para as cidades? Porque nenhum comerciante vai abrir a sua loja no meio da plantação do feudo. Então, todo esse desenvolvimento do comércio e todo esse desenvolvimento do artesanato vai criar condições para uma urbanização na Europa. As cidades voltam a crescer. Então a expansão do comércio fez surgir cidades ao longo das rotas comerciais. Então, na medida em que o comércio vai se expandindo, vão surgindo rotas comerciais. E num determinado momento começa a passar várias pessoas carregando suas mercadorias. E aí vai um cara e abre ali uma hospedaria para hospedar as pessoas naquele local. Com o tempo, vem outro cara e abre uma taberna, um restaurante para fornecer refeição para quem está passando por ali. Daí abre um artesão que consegue trocar a ferradura dos cavalos, consertar a carroça, abre uma oficina ali.
Com o tempo, eu digo 100, 200 anos, né, ao surgir uma cidade grande. Então há um processo de urbanização. Eu fico sempre pensando, nossa, mas quanto tempo é necessário uma cidade se desenvolver? Se a gente olhar para Campinas, pegar as fotos de Campinas de 1920, ver o que Campinas era 100 anos atrás, a gente vai ver que era uma pequena fração do que ela é hoje. Que como Campinas cresceu e se desenvolveu nesses últimos 100 anos. Então, um período de 100 anos, 150 anos, é um período bastante longo o suficiente para que cidades se desenvolvam e tripliquem, aumentem o seu tamanho por 10 vezes. Ok? Então, por volta do século XI, a maioria das cidades novas ou antigas lá na Europa Ocidental prosperava e crescia. Tá? Então, em síntese, para a gente finalizar essa atividade dessa semana, vocês têm que entender que no século XI começam a haver mudanças que vão separar duas formas. Não é que todo o feudo vai desaparecer de uma hora para outra, mas parte da sociedade feudal vai viver de uma outra maneira, certo? Então, é a mudança da alta Idade Média, onde prevalecia o feudalismo, para a baixa Idade Média, onde começa o processo de urbanização. Parte da sociedade vai viver em cidades. A gente viu que duas coisas são importantes nesse processo: o aumento populacional que vai ocorrer e as cruzadas. Mais pessoas para serem alimentadas, contatos com novas culturas, novos produtos, tudo isso cria um mercado de consumo na Europa, que vai abrir espaço para o desenvolvimento do comércio e do artesanato. Atividades que não são mais ligadas diretamente ao uso da terra e que podem ser exercidas, são exercidas na cidade, que vão ajudar num processo de desenvolvimento urbano, de urbanização da Europa. Tá? Então, em síntese, é isso. Leiam as páginas do livro, tem algumas informações que eu não falei para vocês aqui que estão lá, consolidem esse documento, tá ok? Então, é isso daí, pessoal. Bom trabalho, boa semana, até a próxima.